Convido vocês a assistirem mais um vídeo da nossa série Engie Agronegócio. Desta vez teremos o tema Novas tendências e tecnologia para a geração de energia no agro. Falaremos com o especialista Nicolas Berhorst. Nicolas, que trabalha na ONU, desenvolvendo projetos de biometano, biogás e mobilidade elétrica junto à CI Biogás aqui no Brasil. Também abordaremos principalmente projetos de sistema de geração híbrida de energia. Falaremos de possibilidades que existem no mercado e principalmente questões que levarão você, produtor rural, a tomar a decisão correta de finalmente montar o seu projeto de geração distribuída, tornando a sua produção muito mais eficiente e muito mais sustentável. Então vamos nessa? Olá, Nicolas, tudo bem? Bom dia, Charles. Tudo bem, e você? Tudo bom. Seja bem-vindo a mais um conteúdo da nossa série Engie Agronegócio. Muito obrigado, Charles. É um prazer enorme estar aqui. E olha que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje, né? O tema é bastante interessante, acredito que nós criaremos bastante conteúdo aí para o pessoal. O tema energia no agronegócio é muito importante, vai ficar cada vez mais importante e tem a cara do Brasil. Para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você explicasse o seu papel e o trabalho do CI Biogás dentro da cadeia de desenvolvimento do setor do biogás e biometano no Brasil. Você poderia explicar um pouco melhor para a gente? Com certeza, Charles. Para você e para a nossa audiência que nos escuta hoje, o CI Biogás é o Centro Internacional de Energias Renováveis. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia e uma associação. A principal missão do CI Biogás é fortalecer e desenvolver a cadeia do biogás. Nós prestamos esses serviços para associados e parceiros. Nós contamos com uma robusta equipe de engenharia, com muitos engenheiros eletricistas, mecânicos, ambientais. Contamos também com a área de marketing muito ativa nas mídias sociais. Contamos também com a área de negócios, que participa de feiras e faz a conexão com os interessados, produtores, fornecedores da indústria. Contamos com a área de inteligência de mercado, que é a parte que eu trabalho. Contamos também com o nosso laboratório. Nós temos o único e maior laboratório de biogás do Brasil. Somos certificados pela ISO e temos um histórico de mais de 31 mil amostras para potencial de biogás e biometano, que, como você sabe, é super importante para um projeto de biogás, né? E não podemos esquecer da nossa administração, né? Nós temos um pessoal muito competente na administração e uma diretoria super jovem, super para frente, com muita energia para fazer as coisas acontecerem. Somos aproximadamente 60 colaboradores e ficamos dentro do Parque Tecnológico da Itaipu. Eu sou economista, estou dentro da área de inteligência do mercado. Eu atuo principalmente num projeto das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que é a UNIDO, em um projeto de 4 anos chamado Aplicações do Biogás na Agroindústria Brasileira. É um projeto inédito, super motivante. Nós prestamos também o suporte econômico de projetos, seja de modelos de negócios inovadores ou não, e estudos de viabilidade econômica para os nossos parceiros. Inclusive, Charles, nós recebemos visitas já da Engie Brasil, da Engie França e da Engie Soluções. E recentemente firmamos um entendimento de parceria com o Grupo Engie. Então, 2020 vai ser um ano muito importante em que nós vamos trabalhar juntos, né? Somar esforços para aumentar a parcela do biogás e do biometano na matriz energética brasileira. Que bom, fico feliz aí com todo o trabalho que o CI Biogás faz e principalmente o teu trabalho dentro desse ciclo que é de recursos renováveis, né? Energia com recursos renováveis. Achei fantástico. Muito bom mesmo, Nicolas. Parabéns. Muito obrigado, Charles. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho e realmente é muito motivante trabalhar com esse assunto. Nicolas, recentemente eu li um artigo, na realidade não é um artigo, é um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia, cujo título era Sistemas Híbridos, Soluções Energéticas para a Amazônia. Uhum. Esse estudo, ele fala que um dos principais motivos da ausência ou ineficiência na entrega de energia elétrica na vida de milhares de pessoas no mundo seria a condição social aliada à situação de isolamento geográfico. É um estudo bastante robusto, tá? Porém, é um estudo que ele foi feito em 2008. Naquela época, já se falava bastante sobre o tema de sistemas híbridos de energia. É para poder solucionar esse problema desse nicho de população. E quando a gente fala sobre isolamento geográfico, óbvio que a gente fala também do agronegócio.
porque geralmente a zona rural ela está afastada das linhas de transmissão ou é final de linha, né? E isso deixa muito instável a energia entregue. Ou mesmo tem zonas rurais, por exemplo, que nem tem a disponibilidade de energia, ou seja, roda com geradores, e isso encarecendo muito a sua produção. E, obviamente, a gente falando da parte sustentável, deixando extremamente carbonizada toda a sua linha de produção. E eu gostaria que você falasse um pouco, já que se estuda de 2008, como é que está o cenário hoje, como é que está o cenário atual em 2020 com relação à tecnologia de sistemas híbridos de energia? Bom, para começar, o Brasil é um país de tamanho continental e nós temos um dos maiores sistemas interligados nacionais do mundo, o SIM. Mas algumas partes ainda ficam fora desse sistema, como você mesmo comentou, da Amazônia. E fazer infraestrutura de energia elétrica, os produtores, as comunidades mais isoladas ou até mesmo cidades isoladas dependem muito da concessionária de energia da região para construir aquela rede e fazer um fornecimento de qualidade. De 2008 para cá, algumas técnicas se desenvolveram mais. E hoje a gente pode contar com sistemas híbridos, equipamentos que antes eram 100% importados, hoje já tem mais conteúdo nacional e que possibilitam uma geração própria combinando sistemas. Por exemplo, é possível utilizar um sistema fotovoltaico para produzir a energia durante o dia e durante a noite, principalmente no horário de ponta, quando a gente fala de algum agroindustrial ou algum produtor que tenha muita demanda entre as 7 e as 9 da noite, por exemplo, é possível utilizar outros tipos de geradores, como, por exemplo, o mais comum é o diesel. Mas aí também poderia ser utilizado o biogás, caso esse produtor tenha uma oferta, uma escala de produção de resíduos orgânicos que justifique a construção de um biodigestor. Você acha que como que está o papel do P&D com relação a esses sistemas híbridos, ou seja, o avanço dessa tecnologia em sistemas híbridos? Ótima pergunta, Charles. Inclusive, o CI Biogás é uma instituição de ciência e tecnologia que pratica muito P&D. Nós temos um exemplo que cabe muito a essa sua pergunta, que é o exemplo de uma microgrid. Uma microgrid, ela é uma infraestrutura de distribuição de eletricidade que pode ser off da rede de distribuição da concessionária. Existem ainda muitos desafios, principalmente regulamentatórios, para que isso se viabilize em grande escala no Brasil. Mas para isso está aí o P&D, não é mesmo? Então, a microgrid, ela possibilita que você tenha fornecimento de eletricidade constante e de qualidade durante todo o dia, durante toda a noite, 100% do tempo. E por que isso é importante? Você atua no Centro-Oeste. A agroindústria no Centro-Oeste é super densa, super importante. E, por exemplo, no calor que faz aí no Goiás, quando você não tem um fornecimento de eletricidade, é muito possível que aviários sofram com perdas enormes de produção. Mas todo o exemplo que a gente pensa em fornecimento de eletricidade como um insumo pode parar a indústria. Sem a eletricidade, os motores não funcionam, os colaboradores não têm como executar suas atividades e acaba a energia. E também temos que pensar também na parte de qualidade de vida, né? Quanto custa um banho quente, por exemplo? Ou quanto custa você ter uma boa noite de sono com ar-condicionado ligado num local que faz 30 graus pela noite? Então, a microgrid é um grande avanço. A França e Estados Unidos são países que detêm essa tecnologia e com muita esperança isso vai ser construído em larga escala no Brasil nos próximos anos. Que legal, legal você trazer esse tema, porque na realidade se você buscar no próprio Google com relação a problemas de falta de energia na avicultura, em aviários, teremos várias notícias péssimas, né, de avicultores perdendo toda a sua produção. E quando eu falo sobre perder toda a produção, eu falo um trabalho perdido de meses e dificilmente ele consegue recuperar aquele valor financeiro perdido. Então, energia, na realidade, quando nós falamos de energia no agro, geralmente a gente está falando do segundo maior problema para esse agricultor, para esse produtor rural. Então, é um problema que tem que sim
tem sim que ser resolvido, é um problema que tem sim que ter foco, e eu acredito que estamos avançando bastante, como você bem colocou aqui, né? Microgrid, na realidade, como você disse que a Europa detém muito sobre essa tecnologia, né? Detém muito a tecnologia desse tipo de sistema. Eu vou te falar um pouco de um case realizado na própria Engie Brasil. Eu Uhum. que o pessoal aqui que está assistindo saiba, mas a Engie é uma empresa mundial. Na realidade, nós estamos presentes em 70 países. A sede nossa fica na França. Porém, a Engie Brasil, óbvio, também ela hoje é a maior geradora de energia no país, né? E óbvio que nós trocamos também informações com todas as nossas filiais e matrizes, né? Então, óbvio que nós temos muita troca de informações também com relação à tecnologia. Todo ano, a empresa faz uma espécie, não é um concurso, mas é uma chamada com todos os colaboradores para um projeto de inovação. Então, é uma oportunidade que todos os colaboradores têm de trazer um projeto de inovação em N tipos de mercados. Então, geralmente, eles escolhem um tema e nós trazemos, todos os colaboradores podem trazer um projeto de inovação referente àquele tema. Em 2019, logo no início do ano, houve uma chamada de projeto, a qual o tema era justamente buscar projetos com zero carbono. Zero carbono como soluções, zero carbono como serviços. E a equipe daqui do Centro-Oeste, e aliás, eu não sou só, na realidade, quando a gente fala de área de atendimento, realmente a minha área de atendimento é Centro-Oeste, e na realidade é um pouco maior, na realidade é Centro-Oeste e Norte, porém, como soluções de energia para o agro, nós atendemos o Brasil inteiro. E a minha equipe aqui na região, ela acabou montando um projeto de microgrid muito robusto e apresentou para esse programa que a Engie tem, né? E esse programa ele foi selecionado, posteriormente ele foi acelerado na parte técnica, na parte de engenharia e, obviamente, na parte de marketing, e passou meses sendo acelerado. Posteriormente, ele foi para uma banca de 5 projetos e ele foi escolhido. Então, na realidade, esse projeto hoje ele está incubado pela Engie, já é um projeto pronto para venda, inclusive nós já estamos com ele na prateleira e pronto para poder realizar esse projeto junto ao produtor rural. Então, que legal, Charles. Sim, nós temos já um case dentro da casa e é um case, inclusive, criado para o mercado de agricultura. Você citou aqui, né? Uhum. Esse tipo de projeto nosso, na realidade, ele vai deixar o agricultor extremamente seguro com relação à energia que ele receberá. Esse projeto, com um acumulador de energia, ele conta com um gerenciamento e monitoramento de todas as suas facilities dentro da granja, inclusive, obviamente, mas ele vai poder ter a medição em tempo real, por exemplo, dos seus insumos, como ração, como climatização, como a própria água, fluxo de água, inclusive tem de automatizar isso com alguns gadgets sendo incluídos dentro desse sistema. Então, ele é um sistema extremamente robusto e ele atende muito às dores desse cliente. E, na realidade, assim, esse produto ele nasceu para o mercado de agricultura, mas ele pode ser ampliado, ele nasceu, inclusive, para ser ampliado para outros tipos de cultura. Então, nós podemos colocar também, de repente, na suinocultura, podemos colocar também na pecuária, como um gado confinado, podemos colocar na agricultura também. Então, ele tem uma flexibilidade para poder atender realmente a necessidade do cliente. Legal? Todo mundo precisa de energia de qualidade, né, Charles? Sem dúvida. Nicolás, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber a sua opinião com relação às vantagens que um sistema off-grid com baterias possui junto ao público do agronegócio. Você poderia explicar um pouco melhor? Poderia falar sobre as possibilidades e vantagens desse tipo de sistema?
Claro. Novamente, a dor principal é a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Então, o armazenador de energia em formato de baterias, ele resolve muito bem esse problema. Então, nessa discussão, nós temos vantagens e desvantagens. A vantagem é que você pode muito bem acoplar e combinar um sistema de baterias que, por sinal, cada ano que passa estão ficando mais baratas e com maior carga, com um sistema renovável, como, por exemplo, o fotovoltaico, que tem sol durante o dia. Então, durante o dia, aquele sistema pode ser dimensionado para abastecer o consumo diário e ainda carregar as baterias para que, quando o sol desce, ele tenha energia suficiente para fazer com que a atividade desse produtor isolado continue. Naturalmente que, se nós estamos falando de uma atividade industrial, demanda de capacidade elevada, nós vamos ter também um dimensionamento de um jogo de baterias também grande para conseguir dar conta da demanda, né? E aí tem a desvantagem. A desvantagem é que o sistema de baterias ainda é bem oneroso. Nós temos alguns grandes fornecedores desse tipo de sistema, mas ele ainda tem muito que melhorar. E aí dá para fazer uma alusão também ao preço do carro elétrico. Nós vemos no Brasil aí que os carros elétricos têm algumas isenção de tributação, mas mesmo assim o preço dele está lá em cima. E como é que o preço dele está lá em cima se ele tem até menos peças móveis em quantidade do que um carro de combustão interna? Justamente pelo preço da bateria, que ainda é uma técnica que tem que evoluir muito. Em compensação, a qualidade de vida aumenta bastante. Recentemente, eu ouvi um relato de um produtor que tem uma pequena propriedade às margens de um rio aqui no Paraná e que ele está muito isolado e que ele chega a ficar uma semana sem eletricidade. Então, uma semana sem eletricidade, a qualidade de vida de uma família assim não deve ser boa, né? Não consegue fazer nada, luz de velas. Então, ele está cotando, inclusive, um sistema fotovoltaico com baterias, mas apenas para a casa da família dele. Nesse caso, seria um sistema até de menor escala, talvez não sairia muito caro, mas a qualidade de vida, como eu disse, o chuveiro quente não tem preço. Então, para ele, com certeza vai ser viável. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou, como você falou aqui sobre os sistemas de baterias e sobre a evolução tecnológica que esse mercado vem sofrendo, né? Realmente, concordo contigo, há uma evolução contínua desse tipo de tecnologia. Porém, só fazendo um adendo aqui com relação à sua fala. Na realidade, assim, temos tecnologia atual muito boa. Porém, não existe ainda demanda, que foi a mesma coisa que aconteceu com o mercado solar fotovoltaico. Existia já uma tecnologia muito boa à época, mas não existia demanda, e eu estou falando isso coisa de 10 anos atrás. Né? Então, no mundo, na realidade, não existia tanta demanda ao qual fizesse com que esse produto ficasse mais barato. E eu não estou falando só Brasil, eu estou falando no mundo. E aí, nos últimos anos, aconteceu uma grande demanda para esse tipo de mercado. E isso fez também que o produto barateasse. Então, nós vemos hoje, por exemplo, uma baixa aí de 67% a 70% de preços praticados há poucos anos atrás. Né? Eu falo 60% a 70% de baixa de preço de 3 a 4 anos atrás, por exemplo. Tá? E se a gente for há mais anos ainda, uma diferença de preço muito maior. Então, isso pode acontecer também com o mercado de baterias. E não só Sim. Como eu tenho certeza que vai acontecer. A curva de aprendizado das baterias, ela não é tão íngreme, não é tão inclinada quanto a curva de aprendizado dos painéis fotovoltaicos, justamente pela demanda. A demanda dos painéis foi muito maior, acelerou muito e isso fez com que o produto barateasse bastante. Eu lembrei de um ponto, Charles, que é muito importante, que nós que lidamos com energia renovável e geração distribuída sabemos do imbróglio que está a nossa resolução atual. Então, 2020 é um ano de transição e 2021 uma nova resolução, novas regras do jogo vão ser aplicadas, né? Sim. É possível que essas novas regras do jogo favoreçam o mercado de baterias.
Então, nós não sabemos direito como que vai ser, todos os detalhes da nova resolução, mas é possível que as baterias, o armazenamento energético acabe ficando mais vantajoso. E isso aumenta a demanda, e com o aumento de demanda, o preço tende a diminuir. E eu gostaria de fazer um complemento, Charles. Aqui no Sul, nós somos considerados um celeiro, né? Produzimos muitos grãos. Então, aqui nós temos muitas unidades beneficiadoras de sementes. E durante alguns períodos do ano, essas unidades trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, elas têm muito consumo também durante o horário de ponta, das 7 às 9 da noite, quando não tem uma incidência de sol. Uhum. E recentemente eu estive numa propriedade que eles estão cotando agora um projeto de biogás que eles vão ligar o motor apenas durante o horário de ponta. E esse resíduo para produzir o biogás pode vir do vizinho dessa propriedade, que produz suínos. Então, é uma maneira de você fazer uma economia regional ali, de você juntar esforços para um bem maior. E peço também o seu comentário de uma das visitas que nós fizemos na Cerâmica Stein, lá no oeste do Paraná, em que o produtor construiu a produção de suínos para ter um biodigestor, para conseguir produzir energia, para conseguir abastecer a cerâmica dele, que é completamente automatizada, então consome muita eletricidade nos equipamentos para fazer a produção dos tijolos, e que, em resumo, começou a produzir porcos para ter o resíduo, para produzir biogás e para girar o motor e abastecer a fábrica dele durante o horário de ponta. E é bem parecido com a sua pergunta, porque durante o horário de ponta ele sai do grid, liga o motor, abastece a usina e depois desliga o motor, abastece a fábrica, desliga o motor e volta para o grid. Eu fiz essa visita, na realidade, só para que o público entenda, nós vamos falar agora de sistemas acumulados, mas com biogás, tá? Não vamos falar agora sobre a parte de baterias, mas eu acho muito pertinente, né, falarmos sobre isso nesse momento. Esse projeto eu achei fantástico, achei muito legal. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o dono, com o proprietário. E o que ele me disse, esse sistema ele foi implantado em 2010. Na realidade, ele é bastante visionário. Gostei muito do proprietário. Tem uma visão muito avançada com relação ao seu negócio e com relação à tecnologia mesmo. Você vê que ele não tem medo, né? E esse não ter medo é que fez ele crescer tanto. Lá em 2010, ele estava com um problema já muito grande com relação ao próprio mercado. Ele atua no mercado de construção civil e é um mercado que já estava com problema, né? Ele continua, na realidade, em crise, mas naquela época já estava notando-se, né, que havia ali um problema de crise, né, no mercado, naquela época. E ele começou a ver formas de poder economizar com as suas maiores demandas. E uma das maiores demandas que ele tinha era justamente a energia. E ele viu uma solução dentro do mercado de biogás. E o que ele fez? Apesar de estar no mercado totalmente diferente, que era o mercado de cerâmica, na realidade ele constrói blocos para construção. Ele resolveu ir para o agronegócio. E foi para a suinocultura. Na realidade, ele fez uma granja, ele construiu uma granja dentro da propriedade dele, uma grande granja, somente com a finalidade de produzir biogás e esse biogás poder ser utilizado como fonte de energia para a sua produção de blocos. Naquela época, assim, estamos falando de 2010, isso foi muito inovador, né? E a história, assim, eu entrevistando ele, falando com ele sobre esse projeto, na época tinham vários amigos e concorrentes dele, né, na região. E hoje, esses amigos já não existem mais, todos quebraram, e ele vai muito bem,
Ele cresceu muito, inclusive está adquirindo novas formas e vai ter que, inclusive, também aumentar a sua granja para poder continuar nutrindo de energia, né? Esses novos fornos, e a tendência dele é só de crescimento. Então, você veja esse ciclo produtivo benéfico que o agronegócio tem junto tanto a parte industrial como a parte do agronegócio, ou seja, é um ciclo que se fecha, né? Fantástico. Uhum. Eu adorei muito esse case. Tem muito desse case. Tem tudo a ver com a indústria do agro e com segurança energética, que é um tema constante da nossa conversa aqui. E no agro se produz muitos resíduos orgânicos. E com determinados resíduos orgânicos, às vezes até mesmo subprodutos, é possível produzir o biogás em larga escala, em grande quantidade. E aí, fazendo um gancho com o último tema que nós conversamos das baterias, o biogás, que dentro dele tem aproximadamente 60% de metano, que é o combustível, inclusive é o combustível mais presente dentro do gás natural também, ele também pode ser facilmente armazenado. Então, com um tratamento apropriado para retirar alguns gases traço, principalmente compostos de enxofre, que têm um odor forte, podem prejudicar alguns equipamentos, o biogás pode ser facilmente armazenado em pulmões ou até mesmo em tanques pressurizados, que traz também a segurança energética e, com um arranjo técnico apropriado, pode substituir um sistema de armazenamento com baterias. No entanto, é bem importante deixar claro que você precisa ter uma escala de produção de resíduos orgânicos que justifique tal investimento. E tem uma outra vantagem do sistema de baterias, que aí tange bastante o que nós fazemos na área de inteligência de mercado, que é o projeto de finanças, né, também conhecido como Project Finance. O sistema de baterias, ele é muito confiável. Então, ele é muito fácil de calcular. E isso traz muita segurança na hora de projetar um projeto de investimentos. Porque você sabe que aquela bateria vai ter tal degradação, você sabe que ela tem tal eficiência, você sabe que ela vai durar tanto tempo, e esse é um sistema muito confiável. Então, essa é uma das vantagens do sistema de armazenamento, que é fácil de calcular. Então, se é fácil de calcular, é fácil de você ver se vale a pena, se você vai ter o retorno econômico esperado ou não. Nicolás, vamos lá. Principalmente na região agrária do norte, assim como em outras regiões do país, principalmente as mais afastadas da linha de transmissão, ou seja, da rede elétrica, né, que não estão conectadas à rede elétrica, a possibilidade de adotarmos a solução diesel mais solar. Gostaria de saber de você se essa é uma solução viável economicamente e qual o impacto ambiental que esse tipo de solução traz para a sociedade. Quanto à resposta do sistema viável economicamente, eu vou ter que responder que depende. A gente vai ter que avaliar a conjuntura desse produtor, qual que é a demanda, qual que é o consumo, quais são as dores, quais são os valores, para que a gente possa entender se as contas fecham. No entanto, eu posso comentar sobre a solução fotovoltaica mais diesel. Ela também tem pontos positivos e pontos negativos. Como ponto positivo, nós temos que o diesel tem uma altíssima densidade energética. Se eu não me engano, é aproximadamente 35 megajoules por litro, algo assim. Então, ele é muito rentável na parte energética. Você pega 1 litro de diesel, você pode produzir muita eletricidade nesse sentido. É só ver como um carro, por exemplo. Um carro com uma caminhonete com 200 cavalos faz 15 quilômetros com 1 litro de diesel, na média. Então, uma energia muito... um produto com alta densidade energética, é possível encontrar em vários lugares, ele é facilmente transportado, ele pode ser transportado para qualquer lugar, basicamente. A exemplo de comunidades e cidades afastadas que usam esse sistema como geração de energia firme em termoelétricas, muitas delas são à base de diesel, porque é fácil de chegar com um caminhão. No entanto, é muito caro. Oscila de preço conforme o mercado internacional.
o motogerador, ele consome bastante diesel, então isso pode incorrer num OPEX, né, que são despesas operacionais do funcionamento da planta altíssimas. E da parte ambiental, o diesel tem uma pegada ambiental expressiva. Na combustão do diesel, que nada mais é do que cadeias grandes de hidrocarbonetos, você tem emissão de poluentes. Você tem emissão de compostos de nitrogênio, chamados NOx. Você tem emissão de compostos de enxofre, os chamados SOx. Você tem também cadeias de hidrocarbonetos que não são quebradas 100%, que são, por exemplo, aquela fuligem que você encontra perto dos escapes do gás que sai do motogerador, e você também tem uma emissão de dióxido de carbono muito grande, e que essa emissão é extremamente não renovável, é fóssil, porque ela vem do fundo da terra, vai para as refinarias, se produz o diesel e aí vai para os motores. Então, ao utilizar o diesel, o maior impacto ambiental é, claro, nesses contaminantes que eu já comentei, que podem inclusive causar doenças respiratórias, mas ele também auxilia no aumento da concentração de gases de efeito estufa. No entanto, quando o diesel tem um problemão que é muito fácil de ver, por exemplo, em cidade como São Paulo, capital. Concentração de muitos automóveis fazendo combustão, não só diesel, gasolina também, você faz uma concentração desses compostos que aumenta muito a incidência de doenças respiratórias e diminui também muito a qualidade de vida. Fantástico, Nicolas. Aí eu gostaria também de colocar aqui um case que a Engie fez em Rondônia, por um grande cliente nosso. É um cliente, na realidade, que ele trabalha junto à concessionária do Estado. O que ele faz, esse cliente? Ele leva energia justamente para o público que não tem conexão elétrica, ou seja, onde não tem linha de transmissão. Então, cidades ou zonas rurais daquela região, onde esse cliente nosso, ele leva geradores de energia ou geradores a diesel para essas cidades que tocam 24 horas, esses geradores, alimentando a necessidade desses locais. E aí nós estamos falando de centenas de geradores. E ele procurou a Engie justamente para ele poder ter uma solução que ficasse economicamente viável e que também, obviamente, ele tivesse uma sustentabilidade maior com relação à sua empresa. E aí nós estamos falando de marketing verde, né? Aceitamos o desafio e desenhamos uma solução para ele de um projeto ao qual ele pudesse, durante o dia, onde tem um dos recursos renováveis, um dos maiores recursos renováveis do mundo, que é o sol, ele pudesse utilizar esse recurso com uma fonte de energia fotovoltaica e ele utilizasse os geradores a diesel somente à noite. E esses locais, até por particularidade, né, isso óbvio que no estudo de engenharia que nós vimos, até por particularidade de ser regiões remotas, justamente à noite era onde tinha a menor demanda. Ou seja, à noite não se consumia muita energia, diferente de zonas extremamente urbanas, como capitais, né? Então, o consumo de energia já era mais baixo, ou seja, o diesel utilizado à noite também era mais baixo. Construímos, e obviamente, esse tipo de sistema não é só colocar fotovoltaico, mais gerador, instalou, pronto, não. Obviamente, existe um projeto muito específico, porque nós precisamos de proteções extremamente específicas para esse tipo de projeto, não é qualquer tipo de proteção, e aí nós estamos falando de projetos de megas, são vários megas, né? São plantas gigantes, e instaladas, todas isoladas. Então, existe um projeto extremamente robusto para poder atender esse público. E já, inclusive, instalamos vários, está tendo uma certa continuidade ainda de instalação, mas já instalamos vários para esse cliente, e o cliente está extremamente feliz, extremamente contente com a solução apresentada. As cidades que foram já implantadas, as cidades, inclusive, diminuiu muito a poluição. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir nesses locais
antes, né, da instalação, mas o pessoal mesmo falou, o pessoal que conhecia a cidade, me disse que quando eles iam, eles enxergavam assim uma névoa. Até por causa do... Parecia aquela coisa da China, assim, óbvio que não tão drástico, mas aquela coisa da China quando mostra na televisão, aquelas cidades extremamente poluídas, que o pessoal tem que usar máscara, né? E aquela névoa, parece ser uma coisa londrina, né? Mas uma fumaça no ar, eles percebiam uma fumaça, cheiro. Isso são chamadas as PMs, né? Materiais particulados. Mas só para eu entender, Charles, então vocês pegaram vários motogeradores e substituíram por um parque fotovoltaico com apenas motogeradores para fornecer eletricidade na noite. À noite. É isso mesmo? Isso, exatamente. Ah, fantástico. Fantástico. Que legal. E olha, o legal é que o cliente ficou extremamente feliz com o retorno financeiro dele, porque ele teve um retorno financeiro fantástico com relação a esse projeto. As cidades que já foram instaladas nesse projeto estão extremamente descarbonizadas, muito descarbonizadas. Não vou falar 100%, mas quase 100%. E assim, nós estamos com um cliente extremamente contente, um cliente extremamente feliz com esse resultado e, obviamente, a natureza também, né? Pô, com certeza, Charles. Sustentabilidade, esse projeto, ele é fantástico. Nossa, fantástico mesmo. Regiões afastadas, isoladas, né? Muito legal. E economicamente, existe uma fórmula de você calcular isso. O quanto custa para você transformar a tua matriz, que é uma matriz mais suja, digamos assim, em uma matriz limpa. E existe um índice para isso, que se chama custo de mitigação, ou em inglês, Cost of Mitigation. E recentemente, em 2018, se eu não me engano, nós escrevemos junto com a Universidade Federal de Paraná e com a Universidade de Stuttgart, da Alemanha, um artigo de um livro do meio ambiente urbano industrial que calcula o custo de mitigação da matriz energética brasileira. Então, basicamente, a gente calculou, bom, para transformar a nossa matriz em 100% renovável, quanto custaria? E, claro, a gente trabalhou alguns cenários. Mas o que eu queria trazer aqui do índice era que, lembra que eu falei que o diesel era caro, que trazia um OPEX grande? A gente chegou a calcular que o LCOE, né, que é o custo nivelado de eletricidade de uma termoelétrica movida a diesel, chega a ser até 7 vezes mais caro do que uma termoelétrica movida a, por exemplo, a gás natural, que também é um combustível fóssil, mas é um combustível fóssil muito mais limpo e muito mais barato. Espero que você repita essa experiência aí em outras regiões do Brasil também. Será repetido, sem dúvida. Aliás, os produtores rurais, o pessoal que está com esse problema, né, e precisa ser solucionado, nos procure. Nós temos uma solução extremamente viável e uma solução extremamente econômica e sustentável para esse tipo de cliente. E aí eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o biometano. Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui nesse tópico, não? Com certeza, Charles. Refrescando aí a mente da nossa audiência, nós temos o biogás que vem dos resíduos orgânicos como efluentes de estações de tratamento de esgoto ou resíduos do metabolismo dos animais ou mesmo da agroindústria, resíduos sólidos orgânicos, são colocados em condições apropriadas dentro de reatores anaeróbicos com muito, muito, muito pouco oxigênio e das atividades das bactérias e dos micro-organismos é produzido o biogás, na média com 60% de metano. O biometano nada mais é do que esse biogás com quase 100% de metano. Então esse biogás vai passar por uma refinaria em que ele vai ser tratado, vai ser tirado o CO2, que tem aproximadamente, é o segundo maior gás do biogás, né, com quase 40%. Esse CO2 pode ser ou descartado ou até mesmo comprimido para outras utilizações, como, por exemplo, produção de soda cáustica, utilização na indústria de bebidas carbonizadas, ele pode ser utilizado em estufas. E daí, do outro lado, nós temos o metano tratado. Esse metano tratado, ele segue as regulamentações da Agência Nacional do Petróleo, a ANP,
que é a resolução número 8 de 2015. Então, o biometano, que é o metano do biogás, nas condições de pré-requisitos, conforme a resolução da ANP, ele é considerado análogo, ou seja, igual em qualquer interpretação como gás natural. Ou seja, ele pode ser utilizado como gás natural para colocar na rede de gasodutos, ele pode ser utilizado como gás natural para veículos, que é o chamado GNV, ele pode ser utilizado como combustível para fogões, até uso residencial, ou até mesmo em restaurantes, ou até mesmo em indústria. Existem casos no Brasil já de siderúrgica, estudando o biometano para fazer o fornecimento de calor, ao invés de um combustível fóssil. E ele é muito flexível, porque ele tem todas as características que o gás natural tem. E a única característica do gás natural que é uma característica assim que poderia ser melhor é a questão da densidade energética, como eu comentei do diesel, né? Então, o gás natural ele é facilmente armazenável, ele é facilmente transportado, ele é muito flexível. Uma usina a gás natural liga rápido, então ela é utilizada muito nos países como uma fonte de energia para a matriz energética, que é uma fonte que até mesmo emergencial para que não falte energia. E para complementar a questão da densidade energética, o gás natural pode ser comprimido e até mesmo liquefeito. O gás natural liquefeito ele fica 200 vezes mais compacto, ou seja, ele fica líquido, né? E aí ele chega quase no diesel, aproximadamente da densidade energética metade da do diesel aproximadamente. E o biogás pode ser transformado nisso, mas naturalmente que são processos bioquímicos que demandam uma escala grande para se viabilizarem economicamente. Ou seja, é um produto extremamente sustentável e também possui um retorno financeiro muito grande. Isso vai depender bastante. A questão, ele é completamente sustentável, ele é extremamente renovável, porque nós estamos utilizando carbono que circula na economia, que circula no agro, né? Não é um carbono novo que vem do solo, então ele é 100% renovável. E quanto à questão de rentável economicamente, aí naturalmente vem o grande depende, né? A gente tem que entender que se fecha as contas. Mas já deixo a dica aqui, que se o produtor agro tem um grande consumo e tem geração de resíduos, são resíduos orgânicos, é muito grande a chance de fazer com que a conta feche e que se torne um investimento extremamente rentável. Muito legal. Quer dizer, ou seja, nós temos um grande potencial também para poder de exploração do gás biometano, inclusive aqui no Brasil, para poder ser explorado, né? Muito, Charles. Uma das grandes apostas do biometano é no setor de transporte pesado e no setor de comercial leves. Então, existe já uma grande empresa de veículos da Suécia que lançou um caminhão 100% movido a gás natural, ou seja, 100% aderente ao biometano. Existe uma outra companhia, uma outra produtora de veículos para agro, americana, que também desenvolveu e já lançou um trator 100% movido a gás natural, ou seja, aderente ao biometano também. E quando nós falamos do agro, é muito fácil ver a dependência e como o diesel é importante para a nossa economia. Afinal de contas, economicamente falando, nós temos subsídios bilionários para a importação de diesel. O nosso petróleo no Brasil é um petróleo considerado pesado, com altos teores de enxofre. E o diesel precisa de um petróleo mais leve. Então, boa parte do diesel que nós consumimos no Brasil é importado. Então, se nós temos a oportunidade de produzir algo semelhante e 100% substituível aqui dentro do nosso país, gerando empregos, gerando demanda agregada e ainda ajudando o meio ambiente, diminuindo dependência energética de outros países e diminuindo mitigações de dióxido de carbono e de gases de efeito estufa, é muito fácil defender, né? É muito fácil defender e se a conta fecha, tem que ser feito. É para isso que a gente trabalha. Sim, com certeza. Eu acho que assim, nós estamos falando um pouco sobre previsões também
E eu acho que o futuro com relação ao biometano, ele é muito promissor. Não sei se você sabe, mas a Engie, ela é uma das empresas associadas à Engie é a TAG. Na realidade, a Engie Uhum. comprou a TAG há pouco tempo. E a TAG é uma das maiores transportadoras de gás do Brasil, gás natural, estamos falando de gás natural. Mas, obviamente, o mercado ele se transforma, né? O mercado ele evolui. E, possivelmente, também estaremos fazendo tratamento que eu falo, tratamento de transporte de gases naturais, como o biometano, né? O biogás, que seja. E eu, sinceramente, espero que isso seja muito breve. Isso, claro, depende da Eu demanda também, e Charles. principalmente do nosso produtor rural, porque o nosso grande potencial, o grande potencial que o agronegócio tem junto à geração de biogás, assim, ela é gigante, ela não é só grande, ela é gigante. Então, obviamente, o produtor rural ele precisa entender também que esse passivo ambiental que ele tem, ele precisa reverter isso. E quando eu falo passivo ambiental, é assim, tratamento de resíduos, né, que ele produz em sua planta, e que muitas vezes não é bem tratado, e isso acaba indo para um rio, isso acaba indo contaminando o solo, e ele acaba sendo multado, e as multas são muito grandes. E não preciso falar muito aqui, é só procurar no Google, que tem vários casos de agroindústria ou mesmo produtor rural que tiveram problemas com relação a esse tipo de contaminação. Pegar isso e transformar num ativo financeiro. Fácil. E, O obviamente, nosso só do produtor rural. Estou falando também, por exemplo, tanto da agroindústria, também como entrepostos aí que nós temos no Brasil inteiro, ou mesmo empresas que geram, eu estou falando de indústria, que geram orgânicos sólidos para que possa ser transformado em biogás, por exemplo. Com certeza, Charles. O nosso produtor rural são grandes batalhadores, trabalham muito. E é entendível que essa consciência ambiental, ela tem que estar aliada a uma viabilidade econômica. Afinal de contas, para o empresário, seja ele no agro ou seja ele no urbano, é muito difícil você defender práticas ambientais que oneram muito o produtor. Então faz parte dos nossos líderes políticos estratégicos fomentarem que essas práticas ambientais sustentáveis se tornem mais viáveis. Existem diversas ferramentas que isso pode ser feito. Você comentou da questão que você espera que essas novas estratégias do gás se tornem realidade no Brasil rápido. E eu acredito que isso está tudo caminhando para que isso se transforme de maneira rápida, sim. Recentemente que eu digo, 3 anos atrás, o Brasil lançou uma lei chamada Gás para Crescer. E a continuidade dessa lei Gás para Crescer se tornou hoje um novo mercado de gás. A Petrobras assinou um termo junto com o CADE, que é o Comitê de Competitividade Econômica, para pisar fora desse mercado. Então vai abrir mercado para muitas distribuidoras de gás natural. Esse mercado vai começar a caminhar na mesma forma que o mercado de eletricidade caminhou na questão de geração distribuída, na questão da figura do consumidor livre, que hoje no gás é quase que inexistente, e se existente, muitas vezes feita para não, assim como, por exemplo, o consumidor livre precisa consumir 100.000 metros cúbicos de gás natural por dia, o que é praticamente inviável, né? É muita coisa. Então, nós torcemos e o CI Biogás está na frente, se atualizando diariamente dessas questões da mudança do novo mercado de gás, porque vai abrir muitas portas, vai ter muita oportunidade para muita gente e é coisa de agora. É super inovador, é super novo e assim que essa conjuntura que nós estamos vivendo hoje der uma melhorada, as coisas vão voltar a correr novamente. Concordo contigo, Nicolas, e não só concordo, como também espero muito que isso aconteça. Faço votos que realmente isso ocorra. É um caminho muito lógico. Muitos países já estão caminhando nisso, muitos países com consumos energéticos grandes, igual o Brasil,
E nós só não conhecemos mais o gás natural, só não evoluímos mais nisso porque nós somos um país de clima tropical, semitropical, ou seja, é mais quente. Então, mas se nós precisássemos de gás para o aquecimento durante metade do ano, com certeza a gente já estaria mais avançado. Perfeito. Aproveitando que nós estamos falando muito do agronegócio e a energia, e o que a sinergia, né, desses dois mercados tem de importância ou se complementam, eu gostaria de citar um pouco sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Eu acredito que muitos de vocês já viram falar sobre, ou muitos já conhecem muito bem. Na realidade, são 17 objetivos que foram criados e que todos os países signatários da ONU aderiram. Esses 17 objetivos, eu vou fazer um resumo, mas na realidade são 17 ações que todo país e toda a população desse país precisa seguir para que nós tenhamos condições de sobrevivência nos próximos anos. Então, ele tem, na realidade, dois grandes marcos, que um é 2030 e o outro é 2050. E são ações muito complementares entre si. Então, quando você fala desde a primeira até a 17, todas estão linkadas. Mas existem duas aqui que são essenciais para a nossa conversa, que é justamente a sétima, que é a energia limpa e acessível, Uhum. e justamente também a outra que complementa é Fome Zero e Agricultura Sustentável, que é a segunda. Uhum. Ou seja, uma complementa a outra. Uma precisa da outra para poder se movimentar, para poder crescer, né? E aí eu falo do mercado atual nosso, do mercado do agronegócio atual. 2019, nós tivemos uma safra recorde de todos os anos, mesmo com esse cenário de crise, né? Tivemos uma safra recorde de 250 milhões de toneladas, sendo que só em soja tivemos aí uma safra de 125 milhões de toneladas. Até 2050, agora eu vou falar um pouco sobre previsões, eu falei um pouco do potencial nosso, né? Eu vou falar agora um pouco sobre previsões. Até 2050, hoje nós temos 7,6 bilhões, é a população mundial. Até 2050, a previsão é que essa população chegue a 10,5 bilhões. Para isso, nós teremos que produzir mais 70% de alimentos, para nós podermos suportar esse crescimento da população mundial até 2050. Para produzir mais 70% de alimentos, nós precisaremos de pelo menos mais 40% de recursos hídricos ou de água, para poder suportar. E agora, assim, entenda, eu só estou falando desse potencial, né, com relação a alimento. Ou seja, eu só estou linkando para alimentos, não estou falando de cidades, tá? Ou seja, eu preciso de 40% mais recursos hídricos para suportar esse processamento de alimentos. Ou seja, processamento ou mesmo a produção desses alimentos. E precisaremos também de mais de 50% a 60% de energia. De novo, somente para suportar essa produção de alimentos. Pessoal, assim, o link é essencial. Se nós não tivermos sinergia entre esses dois mercados, nós não simplesmente aquela coisa, daremos murro em ponto de faca, né? Porque as duas precisam caminhar juntas para poder serem sustentáveis, né? E aí eu estou falando não só na parte do ambiente, do meio ambiente em si, mas eu falo na parte de forças mesmo, ou na parte de sobrevivência, né? Então, inicial o entendimento da energia para o agronegócio e o agronegócio para a energia. Tem que ter essa sinergia para nós termos, né? Com certeza. E tem mais um ponto aí que ainda o Brasil é um país muito favorável nesse sentido, que é água limpa e potável.
Muitos países hoje já sofrem de déficit de água. A água, que também é utilizada para o agro, né? Afinal, para irrigação, a água que nós utilizamos para tomar, para nos hidratar e hidratar também os animais da produção, que vão virar depois alimentos, ela está acabando já em muitos países. Muitos países já estão tendo que investir pesado em dessalinização de água, que é basicamente retirar o sal da água do mar para transformar ela, depois de processos, em água potável. E o maior insumo para a produção de água potável, né, para dessalinização, é a eletricidade. Então, essas máquinas funcionam com membranas de osmose reversa que consomem muita eletricidade. Então, o Brasil ainda está num ponto favorável porque nós temos um dos maiores aquíferos do mundo. Mas é possível que parte esteja contaminada, é possível que parte seja consumida. Então, a energia também tem um ponto muito importante que no futuro da civilização, que é essa commodity indispensável para a nossa vida, que é a água. Interessantíssimo essa posição, concordo contigo, exatamente. Mas falando sobre potenciais agora, já que eu explorei um pouco sobre a safra nossa que tivemos recorde em 2019, você vê, se precisamos de tanta energia, tantos recursos como energia até 2050, falando que hoje o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos no mundo, e eu estou falando agora com relação à região territorial, tá? Quem tem potencial hoje no mundo para abastecer ou crescer junto ao agro para poder suprir essa necessidade? Obviamente é o Brasil, porque nós temos terras, e muitas terras, e terras agricultáveis. Então, é uma questão realmente que eu falei assim, é um ciclo, e esse ciclo ele precisa ser produtivo, ele precisa ser realmente eficiente, né? Eu acho que precisamos, sim, nos unirmos, né? Entendermos isso, principalmente os dois lados, e caminharmos juntos. Nicolas, aproveitando que nós estamos falando aqui sobre os 17 objetivos e essa sinergia com o agro, eu queria explorar um pouco o mercado de biogás. Uhum. Né? Já falamos um pouco sobre, agora eu quero explorar um pouco mais. E vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, até que eu acho que é emblemático, né? Porque esse mercado de biogás ele é um pouco desconhecido por muitos e existem muitas dúvidas das possibilidades, principalmente dúvidas, né? Então eu vou falar assim, até para colocar aqui para, né, deixar o cenário sobre dúvidas do pessoal. Quando eu era pequeno, a primeira vez que eu ouvi falar de biogás foi assistindo um filme. Olha, eu entregando a idade, mas foi assistindo um filme chamado Mad Max. Na realidade, era o terceiro, era o último da série. Era um filme com Mel Gibson e ele mostrava um mundo apocalíptico. Houve uma grande catástrofe mundial e quem sobreviveu, os sobreviventes daquela catástrofe, na realidade, o único objetivo dos sobreviventes era buscar gasolina ou buscar formas de energia para poderem se manter. Porque quem tinha energia ou quem tinha petróleo ou gasolina na época eram reis. E aí, nesse terceiro episódio da saga, havia uma cidade onde nessa cidade tinha um tipo de um prefeito que dominava tudo ali, né, naquela cidade. E ele mandava em todo mundo. E por que ele era tão grande? Porque ele tinha um plantel de suínos. Ele tinha um plantel de suínos que ficava embaixo da cidade. E esse plantel de suínos gerava energia. E quando houve essa explicação no filme, e eu ouvi, assim, entenda, eu era uma criança de, sei lá, 7, 8 anos. Eu achei que lá é ficção, imagina. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. A gente está falando de um mundo apocalíptico, sei lá, 2040, 2050, né? Imagina, não existe esse tipo de possibilidade. E, na realidade, já existia naquela época, né?
eu era uma criança, obviamente não sabia ainda dessa realidade. E eu estou falando da década de 80. Uhum. E eu tenho certeza que se você procurar adolescentes ou mesmo adultos hoje falando sobre essa possibilidade, ainda vai ter muita gente que vai achar que isso é ficção. Sim. Agora eu estou trazendo agora para a realidade atual. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente, se você falasse, mas um plantel de suínos, sim, ele tem capacidade, ele tem possibilidade de gerar energia para Uhum. o produtor e gerar muita energia. Não é pouco, Sim. né? E aí agora eu gostaria de explorar um pouco mais esse mercado, esse mundo do biogás, tá? Então eu gostaria que você falasse para nós sobre projetos em desenvolvimento de solução biogás mais solar, tá? Vamos falar do hibridismo e vamos falar um pouco também do biogás, já que você está dentro lá da CEI Biogás, a CEI Biogás prima por esse tipo de solução. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do biogás e de soluções híbridas de biogás mais solar. Poderia explicar um pouco para nós sobre esse tipo de solução, Nicolas? Com o maior prazer, Charles. Vantagens, falar sobre vantagens, né, que ela traz para o produtor rural, enfim, explorar um pouco mais esse mercado. Claro, com o maior prazer. Novamente, eu vou ter que fazer um gancho com coisas que nós já estávamos falando antes, né? Da questão de segurança energética, da questão de consumo próprio, da questão de geração distribuída e da produção de resíduos. Mas, em essência, os projetos que nós trabalhamos, eles prezam pela monetização de um biodigestor, né? O que vai trazer receita para o produtor que investe nessa técnica para fazer com que as contas fechem e o projeto se torne viável. Muitas vezes, nós temos que a maior receita da planta vem pela geração de eletricidade. É possível que às vezes a gente tenha uma combinação de geração de eletricidade com também utilização como calor, como por exemplo em unidades que precisam de calor ou que antes usavam GLP e agora utilizam o biogás. Mas também boa parte das receitas de alguns projetos vem pela eliminação de custos com o tratamento de resíduos. Então, em muitos casos, dependendo do resíduo, ele precisa ser tratado de forma intensiva para que ele cumpra as regulamentações do CONAMA e dos institutos ambientais das regiões para que não incorram em multas. Isso também incorre em vários custos que o biodigestor pode eliminar. Então, muitas vezes, a viabilidade vem por custos evitados. O caso da suinocultura que você mencionou, ele é muito frequente no mundo do biogás porque o resíduo da suinocultura parece que foi feito para um biodigestor. Ele é muito fácil de ser tratado dentro do biodigestor e os resultados são excelentes e o biogás que é produzido tem altíssimo percentual de metano. E aí, quando a gente combina biodigestor, que já é uma fonte renovável, com fotovoltaico, que é uma fonte renovável também e que pode ser facilmente escalonada, a gente tem um arranjo técnico que a gente pode dizer que é o sonhado, né? Porque nós temos muita energia de dia que pode abastecer a demanda energética do produtor e temos ainda uma fonte energética armazenável, despachável, que pode ser utilizada durante o horário de ponta apenas ou durante a noite também, quando não tem o sol, em substituição a um sistema de baterias. No entanto, a gente incorre em alguns problemas de conexão. Como fazer esse sistema? Como conectar a geração fotovoltaica que vem em corrente contínua com a do motogerador que vem já em corrente alternada? Um precisa de inversor, outro não precisa. Como fazer essa conexão com a rede? É um grande desafio. E, para a audiência aqui, nós estamos falando com o especialista nisso. O Charles fez uma pós-graduação em sistemas híbridos, biogás e fotovoltaico. E agora eu passo a palavra para você, Charles. Conta para nós aí como que você desmistificou esse desafio e esse mistério. Eu vou falar é um sistema híbrido, né? É um sistema híbrido de biogás mais solar, mas eu quero explorar um pouco mais depois o biogás somente contigo, tá, Nicolas? Claro. E legal, vamos lá. Bem, eu estou, na realidade, terminando uma dos meus MBAs. Na realidade, eu terminei esse MBA em recursos renováveis e biocombustíveis na Universidade Federal do Paraná. E
chegou na época ainda, bem antes de eu terminar, houve aquele momento da escolha do tema para você poder defender junto à banca. E eu fiz na realidade esse MBA, mas eu tinha um foco muito grande com o biogás. Eu queria entender mais sobre esse tipo de possibilidade, né? Sobre esse tipo de energia renovável. Então, até por causa disso, eu escolhi o meu tema voltado ao biogás. Não escolhi o meu orientador, né? Eu só coloquei o tema e a própria faculdade, a própria universidade escolheu o meu orientador, que acabou sendo o Nicolas. Acabou o Nicolas sendo meu orientador e foi por isso que eu acabei conhecendo ele. E até ele me ajudou no tema, né? Assim, eu tinha escolhido um tema muito abrangente, ele ajudou a funilar aquele tema. E eu fui desenvolvendo o trabalho, só que, infelizmente, para pesquisa, nós temos muita pouca coisa disponível, seja em bibliotecas de faculdades, seja pública mesmo, falo assim, meios públicos, né? Temos muito pouco material disponível sobre esse tipo de solução. E a coisa não dava. Então, assim, eu começava a falar sobre o mercado, mas para falar dos sistemas híbridos estava difícil, porque eu tinha realmente pouco material. E na época eu tinha vergonha de falar para ele, para o orientador. Só que ele percebeu isso, né? Ele percebeu e aí eu lembro que meses depois ele chegou para mim e falou assim: Charles, faz o seguinte, cara, você está batendo cabeça à toa. Você está dentro da Engie, a Engie mergulha aí dentro, a Engie vai te dar a resposta. Você vai ter toda a resposta a todas essas dúvidas que você tem. É aquela coisa, né, que casa de ferreiro, espeta de pau. Eu falei, putz, é verdade, é verdade. E a Engie, ela faz muitos P&Ds, muitos, para conhecer todos os tipos de sistemas de energia possíveis no mundo aplicados no Brasil. Então, assim, eu fui conversar com o nosso pessoal de P&D, material vastíssimo. Fui conversar com o nosso pessoal de engenharia, que tem uma expertise fantástica com relação a todo tipo de solução, em soluções de energia, e outro material vastíssimo, e aí eu mergulhei, né? Aí eu parecia criança dentro do parque de diversão. E aí o material começou o trabalho começou a criar corpo. E aí eu lembro quando eu apresentei para o Nicolas, ele falou, putz, agora sim, aí sim, gostei. Fizemos poucos ajustes ali, né? E acabamos, desculpa, eu até não comentei sobre o tema, mas o tema era sistema híbrido de energia biogás mais solar aplicado numa suinocultura, na região centro-oeste. Na realidade, eu fui um pouco mais e coloquei dentro da região até para facilitar um pouco mais os estudos. E logo no início, antes mesmo de fazer esse mergulho dentro da empresa, dentro da Engie, eu tinha escolhido um cliente para poder trabalhar. Então, peguei os dados desse cliente. Esse cliente, na realidade, já tinha um sistema de biogás. Porém, a ideia dele era colocar esse sistema conectado junto ou conectado ou aumentar, mas ele tinha vários problemas para poder aumentar, inclusive problemas regulamentares, ele não conseguia aumentar o plantel dele. E a bomba estava comigo, eu tinha que solucionar. Então, fizemos os estudos internamente, justamente para trazer um sistema híbrido para esse cliente. E aí, realmente ficou solar mais biogás. E o sistema ficou estruturado e ficou lindo, cara. Ficou muito legal, ficou extremamente viável, porque também tinha que fazer, junto ao trabalho, um estudo econômico, econômico-financeiro, para trazer um payback bom para esse cliente. E foi feito, e conseguimos trazer um payback em torno de 5 a 6 anos para esse cliente, no sistema híbrido. Apresentei para esse cliente esse projeto, posteriormente, até porque o próprio nome dele, né, vai no projeto. Então, eu deixei desde o início, eu deixei ele assistindo, né, todo o desenvolvimento. Aí, quando eu apresentei o final do projeto para ele, ele falou, cara, é isso que eu quero. E comprou. Bom. O projeto, além de ter ficado muito bom para ir para a banca, ele acabou sendo adquirido também pelo cliente, acabou virando um contrato para a Engie. Então, hoje ele já é um produto de prateleira nosso.
né? Óbvio, quando eu Legal, Charles. brasileira não é um produto pronto, porque, como você bem disse, tudo depende, né? Então, óbvio que é um projeto que precisa ser estudado de cliente para cliente, mas é um produto, uma solução que nós já temos na casa. Ou seja, um produto, um sistema de biogás mais solar, ambos conectados no mesmo barramento e conectados à rede elétrica. É possível? Se você olhar grosso modo, talvez não, mas tendo suas particularidades de segurança, sim, é possível sim. Eu fico muito feliz, Charles, principalmente de ter orientado você no algo que você possa utilizar no meio acadêmico e também no meio operacional para o seu trabalho, né? Então, me sinto realizado também de você ter tido essa oportunidade. Parabéns. Obrigado. Obrigado para nós, né, Nicolás? Obrigado aí pela sua orientação, pelo seu direcionamento, Prazer. para você me colocar aí no lugar certo. Eu acho que sem a sua ajuda também não teria conseguido. Obrigado mesmo. E obrigado para o nosso pessoal aqui, né? Eu quero também trazer aqui a ajuda que eu tive interna da nossa equipe de engenharia aqui da Engie Soluções, que me ajudou muito nesse trabalho, o Alisson, principalmente, o Vitor, e também o nosso pessoal de P&D, que trouxe cases fantásticos assim com relação a hibridismos, N tipos de hibridismos feitos no Brasil, tanto até para o agronegócio. Tem muita coisa interessante feita para o agronegócio, em hibridismos feitos em P&D, né? Para quem não sabe, P&D é pesquisa e desenvolvimento, feitos pela Engie. E, Nicolás, eu gostaria agora de explorar um pouquinho mais aí esse mercado de biogás. Vou aproveitar aqui o especialista. E eu queria... existe uma dúvida que é muito comum, tá, nesse mercado, principalmente, e assim, pasme, tá? Eu estou falando do mercado de energia, uma dúvida do mercado de energia com relação ao biogás. E aí você pode até ampliar isso, porque assim, se o mercado de energia tem essa dúvida, imagine o consumidor final. Uhum. É o seguinte, eu conversei com muitas pessoas internamente. Eu falo internamente não necessariamente dentro da empresa, mas do mercado de energia como network. E o pessoal fala o seguinte: mas biogás não é um produto 100% não é um produto 100% sustentável. Por quê? Porque ele gera CO2, ele gera gás carbônico. Então, é um produto que agride a natureza. Se ele polui a natureza ou agride a natureza, ele não pode ser um produto sustentável. E aí eu gostaria que você explicasse para o nosso público, para quem está assistindo, como que se consegue fazer com que esse produto ele seja sustentável, ele seja renovável e seja sustentável. Você pode explicar um pouco melhor? Essa é realmente uma dúvida que chega com bastante frequência. Mas, na verdade, a gente não tem que fazer nada para ele se transformar em algo renovável, porque para a geração energética ser considerada renovável, o que importa é o carbono. Da onde que vem o carbono? Então, para ela ser considerado zero emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que avaliar da onde que vem o carbono que é emitido. No caso do biogás, o carbono vem dos efluentes orgânicos, dos resíduos orgânicos. Então, entende-se que aquele carbono vai ser expelido pelo motogerador, vai para a atmosfera e depois vai voltar para o agro, vai voltar em forma de... vai voltar, por exemplo, em forma de soja, que depois vai virar ração para os suínos, por exemplo. É uma analogia parecida com a do etanol. O etanol é um combustível também renovável. Por quê? Porque é um combustível que vem da cana-de-açúcar. Então, o CO2 emitido pela combustão do etanol sobe para a atmosfera e depois vai ser consumido pela própria planta de cana-de-açúcar para virar etanol de novo. Então, o ciclo fecha. O balanço é zero. E isso faz com que ele seja considerado uma energia renovável, uma fonte limpa energética. No entanto, quando a gente fala de diesel, por exemplo, é fóssil. Gás natural é fóssil. E o fóssil é uma palavra que determina muito bem de onde que ele vem. Quando a gente pensa em fóssil, o que a gente pensa? Fundo da terra, né? Então, o diesel, o gás natural, que vem da exploração de petróleo,
nós estamos pegando aí fonte de carbono que fica no subsolo, em reservatórios de petróleo, e lançando na atmosfera. Então, a gente está aumentando a quantidade de carbono da atmosfera. A gente não pega esse carbono de novo ainda, né? Existe uma técnica de fazer retornar o carbono para o solo, mas ela ainda é muito cara e muito pouco utilizada. Então, em resumo, o diesel não é considerado um combustível fóssil porque nós estamos pegando um carbono que está embaixo da terra e trazendo para a atmosfera, aumentando a concentração de gases de efeito estufa. E, por outro lado, o biogás não faz isso porque o balanço de carbono é zero. O carbono sobe na atmosfera, depois volta para o agro, depois volta para o biodigestor e fecha o ciclo com zero de balanço. Nicolás, estamos chegando ao final aqui do nosso vídeo. Acho que foi uma conversa muito boa. Trouxemos muito conteúdo aí interessante, trouxemos bastante informações, né, para o nosso público do agronegócio. Charles, eu me despeço de você também. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar com você, com a Engie, com essa audiência interessada. Eu que agradeço, Nicolás. Foi uma honra ter você aqui nessa conversa. Até a próxima.